vocês? Ah, não. Vou de novo. Boa noite! Gente, agora eu gostei. É o seguinte, hoje recebemos aqui uma mulher que rende muito no programa. Ela deu muito o que falar. Ela já veio aqui no Super Pop várias vezes. E a última vez ela fez grandes revelações. Ela ficou entre a vida e a morte. Aí ela se converteu, lançou um livro. E agora ela lançou um segundo livro, porque ela disse que ela pecou de novo. E aí meio que voltou para ser o que era antes. Voltou para Deus. O nosso Palavra-Chave de hoje recebe a apresentadora Andressa Urach. Roda aí o nosso programa polêmico de hoje. No quadro Palavra-Chave de hoje, Andressa Urach. A bebida e a droga é uma fuga. Eu costumava dizer assim, eu vou beber para esquecer. Ela abre o jogo sobre prostituição. E aí o casamento que não deu certo na adolescência, aí entrei para prostituição. Relembra os problemas de saúde que a deixaram entre a vida e a morte. Que eu cheguei a pensar que ia amputar as minhas pernas. E a cicatriz? Eu tinha buracos. Lu, o buraco era do tamanho de uma mão fechada. O momento da mudança. Eu posso perder casa, carro, marido, família, tudo, mas a paz que eu tenho dentro de mim, isso eu não posso perder por nada, por fama, por dinheiro nenhum. O apoio da família e a presença do filho foram fundamentais para o nascimento de uma nova mulher. Eu digo que o Arthur me deu forças para continuar viva, que na experiência sobrenatural que eu passei, né, do dia do julgamento da minha alma, eu pedi uma segunda chance para cuidar dele. No palco do programa, ela vai revelar detalhes de uma história que poucos conhecem. Não sai daí. É isso aí, eu vou falar boa noite pra ela. Andressa Urach. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Lu? Quanto tempo, né? Tudo bem, gente? Quanto tempo, né, Lu? Não é? Como você está? Tudo bem, graças Gostei a Deus. do look, tá bonita, Gostou? tá com um rostinho sereno. Obrigada, você também tá linda. Obrigada, linda. E você tá lançando o segundo livro? Lançou já, né? Desejos da Alma, já tá fazendo o maior sucesso. O seu outro livro foi uma loucura. Gente, parece que vendeu quantas cópias? Mais de 1 milhão de cópias. Que coisa, hein? Foi Bombou. sucesso. E você acha que esse livro, o primeiro que você escreveu, ajudou muitas pessoas com os seus testemunhos? Sim, Lu, muitas pessoas hoje me procuram. Eu sei que eu não sou nada, né? Como assim não sou nada? Eu não sou nada, Lu. Se eu sou alguma coisa é graças ao Espírito Santo, porque Deus mudou a minha vida. Então, Todo mundo é alguma coisa, Andressa. eu até me envergonho muito do ser humano que eu fui, sabe, Lu? Eu me envergonho muito do meu passado, me arrependo muito, mas contar tudo aquilo tira muitas pessoas do fundo do poço, porque era no fundo do poço que eu estava. Então, Morri para Viver contou o lado mais escuro da minha vida. Era como se eu estivesse me desintoxicando de mim mesma, sabe? Uma cartaz. Isso. E então, assim, falar do Morri para Viver foi muito difícil, porque ali mexeu no meu passado, na minha infância, nos meus traumas. E eu sofri muito, muito assim, mas foi libertador, porque ao mesmo tempo eu consegui me perdoar. Boa. Bom, eu tenho aqui de 1 a 10, escolhe um número. 8. Número 8. Eita. Ixi, já começamos bem aqui, ó. Recaída. Seguinte, depois que a Andressa se converteu, muito se falou sobre possíveis recaídas. Eu realmente achei que não, mas vamos perguntar, né? Coloca aí. Uma história contada pela mídia. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, sofrido o que eu sofri, a minha vida não tivesse mudado, talvez hoje eu estaria presa. Não é segredo para ninguém a conversão de Andressa Urach. E Deus me honrou. Hoje eu tenho uma vida transformada. Meu filhinho, uma bênção, tá aqui comigo. Mesmo seguindo as regras de sua religião, Andressa cometeu alguns deslizes. Foi bastante difícil para mim, quando eu me converti, lutar contra a minha carne. Porque os desejos vinham, né? Não faça como eu, não seja ansiosa, não precipite a sua vida sentimental, porque você vai se arrebentar. Não case com alguém que não seja batizado com o Espírito Santo, porque você vai se arrebentar. Agora, o que ela tem a dizer sobre tudo o que aconteceu? Então, Andressa, você teve aquela vida louca, se converteu,
Depois, você teve um período de 2 anos. Nesse meio tempo, você teve uma recaída. Exatamente, Lu. Você Já fazem 4 anos que eu me converti. E nesse caminhar da fé, eu acabei caindo, espiritualmente falando, né? Eu cometi um erro que eu mesmo falava que não deveria. Então, isso veio uma culpa muito grande sobre mim. E no livro Desejos da Alma eu falo exatamente sobre isso. Porque é muito difícil você errar e você se perdoar. Porque você sabe o que não pode. E Então você vai cair naquilo. Então, você acha que foi pior a segunda vez? Porque a primeira vez você era como leiga no assunto. Isso. A segunda vez você sabia e você acha que mesmo assim você meio que fez. Eu fiz assim, sabendo da verdade. E o que é o pior, né? Mas não sabia. É que, na verdade, houve também uma maturidade, não houve uma maturidade espiritual, na verdade, né? Não foi assim, são eu sei que erros, tá errado, vou fazer. Foi são meio erros que você vai cometendo e você vai aprendendo com o tempo. Vai ajustando. Isso, exatamente. Então, eu ouvi a voz do coração. Eu acabei sendo enganada pelos meus próprios sentimentos. Ficou confusa também, né? Exatamente. Até porque a questão do seu ex-marido, por um lado, parecia ser a coisa certa, porque pela Bíblia já era o seu ex-esposo, e aí casou de novo, bom, enfim. Poderia ser, assim, visto como uma coisa certa. Então, meio que se enganou. Teoricamente, para alguns, talvez, sim. Mas, de acordo com a palavra de Deus, é julgo desigual. Então, quem conhece a palavra sabe que não tem como. É como água e azeite. Não se mistura. São assuntos diferentes, pensamentos diferentes, objetivos diferentes. Então, eu errei, sabe? Eu não deveria. Mas você não fez sabendo que estava errando, não, né? Eu achei que eu poderia converter ele à força, na força do braço, e não existe isso, porque quem convence é o Espírito Santo, e eu quis fazer o trabalho de Deus, e eu não posso, não posso. A nada. A nada. Essa recaída teve a ver com sexo? Sim, teve. Porque você se converteu, mas sexo é uma coisa importante na vida das pessoas, e a gente sabe que pela sua religião o sexo tem que ter um certo um roteiro, né? Tem que ser casamento, depois, e você meio que recaiu. Exatamente isso. O meu pecado foi esse, foi cair justamente na minha inclinação, porque a relação sexual era um vício para mim. Você se considera viciada ainda? Não mais, né? Mas eu luto contra a minha carne, né? Então, assim, eu evito falar muito sobre isso, pensar muito sobre isso, porque é uma inclinação, né? São falhas da nossa carne. Porque você imagina, eu tinha uma vida sexual ativa há muitos anos. Então, você era muito ativa na época? Muito, né, Lu? Tanto que no livro Morrer para Viver eu relato que eu cheguei a dormir com até 7 homens num único dia. Então, mas se for falar em números, isso na época da prostituição, claro, né? Eu cheguei a dormir com mais de 2.000 homens. Então, assim, era uma vida sexual muito ativa. Então, você ter que dizer não, né, por algo maior, que é a minha paz interior. Claro. Então, abrir mão disso me traz essa paz. Você está com semblante em paz, está bonita, está feliz, isso que importa. Isso que importa. Não, falando sério, estou vendo você e está realmente serena. E eu já trabalhei aqui, né, Lu? Então, você sabe, você conheceu o meu antes e agora. Então, acho que melhor do que você para falar, né? Se alguém conhece o seu semblante, sou eu. A gente já se conhece. Bom, mas agora tá. Agora eu tô bem. Voltei de novo, tudo certinho. Mas vou te falar uma coisa: se recair de novo, tem que se perdoar, porque acontece. Na Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes e não ficará prostrado. Só então, mas o que quer dizer é que assim todos nós somos falhos, claro, né, Lu? Às vezes a gente erra num pensamento, numa atitude, né, em coisas assim que quem somos nós para julgar alguém? Eu penso que um julgamento é pior do que todos os pecados. Até a nós mesmos, né? Até a nós mesmos. E a gente não é perfeito, né? De 1 a 10, outro número? 6. Número 6. Vícios, olha só, gente. Não é segredo para ninguém, e ela fala mesmo, né? Que a Andressa teve uma passagem por alguns vícios, como álcool, drogas, prostituição, sexo, entre outros. Difícil, hein? Coloca aí.
Andressa Urach fala abertamente sobre álcool, drogas e prostituição. Antes, imagina, eu vivia uma vida sedada de calmantes, vivia nas drogas, na cocaína. Você já disse que era viciada em sexo e você também me disse que você tinha uma propensão a usar drogas, talvez até para esquecer o que você estava fazendo, né? Porque as pessoas usam as drogas até para se dopar, para não ver e não sentir essa dor de estar fazendo alguma coisa que não lhe agrada, né? É uma fuga, né? A bebida e a droga é uma fuga. Eu costumava dizer assim, eu vou beber para esquecer. Era cocaína? Era cocaína. Eu tinha vício em cocaína. Então, eu sofria muito e fazia minha família sofrer, porque eu ficava longe deles. Já cansei de ficar dias sem aparecer em casa, de dar notícias para minha mãe. Eu tive 3 overdoses. A minha vida era um inferno, Lu, era um inferno, porque assim, eu acordava, bebia durante o dia, já começava bebendo um uísque, uma vodka. Logo cedo? Logo cedo, de café da manhã. Sério? Sério. E aí, daí vinha, trabalhava, e aí depois, isso já era apresentadora de televisão. Então, assim, aparentemente eu era feliz, porque todo mundo achava que eu era feliz, porque nas redes sociais eu aparentava uma felicidade que era uma ilusão. Porque eu tinha tudo que todo mundo sonha, de dinheiro, de fama, de realizações profissionais, mas eu era infeliz. É como se eu estivesse cavando um buraco e me afundando. Era uma fuga para tentar ser feliz. Eu buscava uma felicidade que eu não encontrava. E cada vez eu cheirava mais, tentando ter aquela primeira sensação que a cocaína me deu no início, né? Então você bebia, aí o dia continuava desenrolando, você bebia mais? Isso, aí chegava, eu trabalhava, né? Na época eu era apresentadora aqui na Rede TV. Aí cheirava? Cheirava. Só que eu sempre fui assim muito certinha no trabalho, tanto que as pessoas não percebiam, né? Eu sempre fiz tudo bem certinho aqui, que eu amava o meu trabalho, dava valor para isso, Claro. né? Eu não queria perder. Mas eu chegava em casa, já começava a beber de novo, já cheirava, já ia para balada, tanto que eu ia para balada de segunda a segunda. Como é que aguentava isso? Chegava a brigar nas baladas, chegaram na época, tem vídeos na internet eu brigando, porque eu era barraqueiro, não levava desaforo para casa. Então a minha vida era bebida, droga e chegar em casa e tomar remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Óbvio, né? Agora, você acha que você teria lidado com as pessoas de forma diferente? Porque drogas, elas mudam a nossa personalidade. Acredito Muda. que você provavelmente tinha uma outra personalidade, você é muito mais calma. Você teria aproveitado o seu trabalho muito melhor. Com certeza. E tanto na Fazenda, no reality show, eu não poderia usar drogas. Por Então isso ali você eu surtou? estava em abstinência. Eu surtei, Ah, porque por eu não isso você podia usar surtou. droga. Então eu surtei ali. Então o único dia que eu poderia beber, o vício era tanto que eu escondia as bebidas debaixo da mesa para poder beber mais que as outras pessoas. Então, daquela fissura do álcool e da Mas, e da Andressa, droga. você foi corajosa, porque uma pessoa que é viciada em cocaína entrar para um lugar e parar de usar de uma vez, você sabia que você ia ter que fazer isso, você foi corajosa. Na verdade, isso eu só encontrei depois da minha conversão. A cura, eu só encontrei depois da minha conversão, Tá, né? mas ir para a fazenda e parar de usar e ter acesso a drogas, apesar de você não estar convertida ainda, foi corajosa. Por isso que eu quase surtei, né, lá dentro. Eu já tinha perdido meus Você princípios. ficou bem nervosa, né? Eu já não tinha mais limites, sabe, Lu? A minha mente estava tão suja, tão perturbada, assim, Perturbada. que eu não tinha mais limites. Eu buscava a morte inconsciente. Uma coisa interessante, depois de... Você ficou 90 dias? 90 dias Bom, na fazenda. Depois de 90 dias, a pessoa está limpa, o corpo está limpo de drogas. Você voltou, você saiu e voltou para as drogas. Tudo de novo. Gente, mas estava curada. Não curada porque a fissura continuava. Hoje eu estou curada porque eu não tenho mais fissura, né? Tanto que no livro Desejos da Alma eu falo sobre isso. Vencendo a ansiedade, a depressão e os vícios. Tá, mas 3 meses sem usar drogas, eu acho que o sistema limpa. Limpa, mas a vontade permanece. Que é uma coisa Porque é um psicológica. dependente químico, ele para por um período. Entende? Tanto que a medicina fala que o vício não tem cura porque é uma dependência química. Só que através da fé, hoje eu estou curada. E como é que você lidou com o vício do sexo lá dentro da fazenda? Olha, na época, eu estava num namoro. Então,
eu nem olhei para os lados, assim, você era porque fiel. eu estava, na verdade, que horror, né? Mas é verdade. Na época, eu fingia um namoro com um sertanejo. E o pai do sertanejo havia pago para mim fingir esse namoro. Então, eu entrei na Fazenda, teoricamente, para a mídia, com um relacionamento. E o sertanejo não sabia, né? Não sabia. Ele não sabia. O pai dele que pagou, na época, R$80 mil, para que eu fingisse esse namoro. Então, eu entrei no reality show. O pai dele, na época, comprou um anel para mim de diamantes. Eu não me lembro quanto que custava, mas era um anel muito caro, assim, para mim ficar lembrando dele, fazer toda aquela historinha de namoro e tal. Mas, na verdade, era tudo... Balela. não era verdade, né? Então, mas eu respeitei esse namoro, mesmo sendo um namoro que não era real, eu respeitei ele lá dentro. Mas o seu vício por sexo, então, não foi mais forte, porque lá dentro você Até poderia... porque, assim, não teve ninguém que me te atraiu, interessasse. né? Ok. Não tinha ninguém que me atraísse naquele momento. Entendi. Se tivesse, você acha Talvez que você não teria poderia, sim. segurado. E eu falava mal da Bárbara, né? Coitadinha da Bárbara. Até peço perdão, Bárbara Evans. Perdão, Denise, perdão a todos, porque eu era terrível, eu humilhei muita gente lá dentro. Mas você não se perdoou já? Já, mas é sempre bom pedir perdão, né? Vamos lá. Mais um número. Número 5. Número 5. E agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante e as pessoas às vezes não sabem que tem depressão. Com tantos altos e baixos, a Andressa encarou uma doença silenciosa chamada depressão. E é uma doença muito perigosa. Coloca aí. Quem vê as fotos do belo sorriso não imagina que por trás dessa imagem existe uma Andressa Urach com depressão. Eu já sofri de depressão, crises de ansiedade e síndrome do pânico. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Os motivos que a levaram a ter a doença são estarrecedores. Envolvi com drogas, com bebida. Então, só quem realmente estava próximo sabe o que eu passei. A depressão atinge 350 milhões de pessoas no mundo. E hoje a Andressa vai explicar como superou o problema. Andressa, você teve depressão antes de estar envolvida com drogas? Porque você teve uma infância muito conturbada, você foi abusada muito criança. Eu acho que também você se culpa muito por uma coisa que, infelizmente, foi quase que... gente, você foi violentada. Não dá para se cobrar tanto. Uma menina de 8, 9, 10 anos violentada. Então, é óbvio que isso ia causar algum tipo de distúrbio. Depressão. Você teve depressão antes de você ser adulta, quando você era mais jovem? Quando criança, eu acho que até muitas crianças têm e não sabem identificar que tem. Mas eu sofria muito de não me aceitar. Por quê? O fato de passar esse trauma muito na infância faz com que quem é abusado ache até que a culpa é dela. Porque, de uma certa forma inconsciente, eu achava que era o meu corpo que estava em desenvolvimento que estava fazendo com que aquele homem se atraísse por mim. Então, era uma culpa que eu tinha, era um medo, e isso já fez com que eu me tornasse uma menina tímida na infância. E aí eu chorava, eu sofria, eu não poderia contar para ninguém, porque se eu contasse, ele ameaçava. Então, eu acredito que lá na infância já existia sinais de depressão. Até porque, depois, né, do abuso, enfim, essa fase que foi muito difícil, na minha adolescência, eu era uma criança muito rebelde. Então, é importante... Não é pra menos, né? É importante que os pais fiquem atentos se a criança está muito tímida ou muito rebelde, é porque tem alguma coisa acontecendo com a criança. Começou a ficar, né? Porque você deve ter mudado em algum momento. Exatamente. Então, eu comecei a chamar a atenção depois com 11 anos, né? De fumar cigarro, de querer ser adulta, de pintar o cabelo colorido, de brigar no colégio. Então, todos esses traumas que eu vivi acabaram, de uma certa forma, mudando a minha personalidade. Então, e eu tinha, assim, eu pensava...
Ninguém me ama, porque como na minha infância, minha mãe, ela me ganhou muito novinha, com 14 anos, ela não teve condições financeiras de me criar, e ela me deu para uma família me criar, e esse homem, né, que me criava foi o que me abusou, eu culpava a minha mãe por não ter me dado, então eu tive mágoa da minha mãe muitos anos. O meu pai, na época, ele acabou dizendo que eu não era filha dele, porque meu pai é alemão e eu nasci muito escurinha, então ele disse que eu não era filha dele. Então eu tinha mágoa do meu pai. E aí eu botava a culpa neles, né, do abuso. E culpava esse homem também. Então, e me culpava inconsciente, achando também que poderia ser minha culpa aquilo. Então, era uma confusão que já acontecia na minha cabeça. Inconsciente, eu pensava em morrer. Eu tenho agendas da minha adolescência onde eu falava que eu queria matar todo mundo, que eu queria me matar. Você sabe que isso é normal, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, hoje eu vejo que a depressão ela já estava lá desde a minha infância. Já veio uma raiz lá de trás. Um trauma absurdo. E acabou estourando na fase adulta. Que daí, muitos erros, por exemplo, eu pensava... Por que eu nasci? Eu nasci para sofrer, né? Nossa, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí o casamento que não deu certo na adolescência, aí entrei para prostituição, aí através da prostituição eu bebia para esquecer. A gente vai falar disso. Deixa eu te perguntar de uma outra compulsão. Nós havíamos comentado que você tinha compulsão por compras. Você tinha 500 pares de sapatos. Onde cabia isso? Eu tinha vício em sapatos. Eu sentia prazer. Eu olhava para aquele sapato assim e... Ai, sapato. Eu olhava para aquele sapato, sentia um prazer. Não, às vezes o sapato nem me servia, porque eu calço 40. Então, os sapatos mais bonitos são 36, 37. E eu já tinha mais de 500 pares de sapatos. Só que eu queria ter mais sapatos. Então, Lu, eu cheguei a dizer para o meu cirurgião plástico na época, para cortar a ponta dos dedos do meu pé. Eu queria ficar só no toquinho do dedo, para poder calçar menos, porque os sapatos mais bonitos eram 36, 37. Primeiro, por que os sapatos mais bonitos eram 36? Os modelos mais bonitos, os mais coloridos, os mais chamativos, eram essa numeração. E você comprava? E eu, como tenho o pé um pouco maior, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar um sapato. É o tamanho do meu, 40. 39 e 40. Que nem o meu. Então, não são todos os sapatos que dá, enfim. E você comprava os pequenos? E aí eu comprava os pequenos e ia com ele apertado. Não. Tanto que eu tenho, né, o meu pé todo machucado, coitadinho, porque de usar o sapato apertado. E onde enfiava esses sapatos todos? Aí eu tinha meu closet que estava sempre Era cheio gigante? de sapatos. Eu amava sapatos, era um vício em sapatos. Só que assim, era uma compulsão. Por quê? Porque quanto mais eu comprava, mais eu queria e depois eu estava triste. E aquilo não te trazia... Não me saciava. Era um vazio que eu sentia e eu tentava preencher com os sapatos e não conseguia. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10. Pode escolher mais um número. 10. Agora a gente vai falar de mais um assunto difícil para você, que é a família. A família, a gente sabe que é a base de tudo, né? E com a Andressa também não seria diferente. Menina, bonita, precisando de um colo, precisando de um pai, de uma mãe, mas não foi isso que ela encontrou. Coloca aí. Em rara aparição, Arthur, o filho de Andressa Urach, falou sobre a mãe. Eu lembro que a minha mãe era muito ausente, era mais como uma irmã pra mim. Dava tudo que a gente queria com dinheiro, mas nunca era presente, nunca me dava amor, atenção. Muitas vezes o lugar de mãe foi ocupado pela avó. Era sempre minha avó era mais como minha mãe praticamente. Minha avó era sempre mais rígida do que a minha mãe. Em relação ao filho, Andressa não esconde nada sobre o passado. Nem levar no colégio eu levava, porque eu me vestia com roupas muito vulgar e eu tinha até receio de levar ele no colégio e ele sofrer algum tipo de bullying por causa disso. Então a gente sempre acabou optando por eu não participar, na verdade, da vida dele. Vamos dar a palavra para outro membro da família. Porque antes dela ser convertida, ela não passava muito tempo com a gente, não conversava com ela. Ela ficava no máximo umas 3 horas em casa e já saía de novo, então não me recordo de nada dela. Agora já é totalmente diferente, ela tá sempre em casa, não sai de casa. A Andressa tá muito diferente, porque antes de eu conhecer ela, eu via os vídeos dela na internet e, sério, era terrível, eu tinha medo da Andressa. E agora ela é bem tranquila, sério, ela conversa assim, a gente ri bastante.
É muito bom mesmo. Eu não cuspo em ninguém, né? Ela parou com essa coisa de me ama, tá, gente? Ela não faz mais isso. Andressa, eu me lembro que você teve problemas familiares desde o começo. A sua mãe não pôde te criar, então ela te deu achando que estava fazendo bem para uma outra família que talvez tivesse mais recursos, mas infelizmente o homem era um safado, bandido, demoníaco, que abusou de uma criança. Quer dizer, eu sou um pouco diferente de você, eu queria que ele fosse para o inferno mesmo. Mas você já disse que o perdoou para você achar a paz dentro de você. E aí você também teve uma história com seu pai, que aliás na época seu pai acho que chegou a vir aqui, teve toda uma história, mas vocês tiveram uma outra treta. Como é que está essa situação agora com seu pai, por exemplo? Hoje eu perdoei meu pai, né? Logo que eu fiz o livro, ele ficou muito escandalizado com as coisas que eu revelei, porque realmente foi pesado, né? Para minha família foi uma vergonha eu falar tanta coisa suja que eu fiz. As pessoas não conseguem entender que eu contando tudo isso, eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço. Porque eu não estou fazendo isso para agradar ninguém, Lu. Eu estou fazendo isso para tirar as pessoas do fundo do poço que eu estava. E contar isso é difícil, não é fácil. Até porque quem é julgada sou eu. Quem é apedrejada literalmente sou eu. Até porque as pessoas, é incrível isso, Lu, e é triste ao mesmo tempo. Porque antes, quando eu era vulgar, quando eu fazia e que eu era tudo aquilo, as pessoas me aplaudiam. É uma loucura isso. E hoje que eu tento fazer o que é certo e tento ser uma pessoa melhor, eu sou julgada, eu sou condenada, eu sou criticada, as pessoas falam coisas horríveis que na época não falavam. Mais ou menos, talvez você não quisesse ouvir. Eu acho que agora também talvez não esteja focando nas coisas boas que as pessoas estão falando. Eu, por exemplo, estou te olhando, estou te achando extremamente serena, educada, calma, mais bonita. Então, não é bem assim. Tirou aquele cabelo estranho que você usava. Então, tem um lado bom. Mas eu entendo o que você está falando. Para você, as pessoas falavam, ai, tá gostosa, tá bonita, tá por cima, a sua família. E aí, agora, depois do livro, todo mundo falou, como assim? O que você foi falar? Como se fosse uma vergonha. Isso, exatamente. É que nem o livro Desejos da Alma. A imprensa está falando coisas absurdas que não é verdade, não saiu da minha boca. Só que da maneira que está sendo falado, é como se saísse da minha boca e não está saindo, entende? Então, cria-se uma confusão assim, que foi o que aconteceu, coitado do meu pai. Isso que eu queria perguntar, seu pai. O meu pai, ele não ouviu da minha boca a história, ele soube através do livro e ele não leu o livro, ele soube de informações de pessoas que chegaram até ele. Então, de que maneira chegou as informações a ele? Isso. Então, assim, na época ele ficou muito horrorizado, porque é uma cidade do interior, então imagina que vergonha, né? A cidade inteira falando coisas horríveis a meu respeito. Que a sua filha é prostituta, a sua filha é drogada, não dá pra ficar pior, né? Imagina, que difícil. Então eu entendo meu pai, tadinho. Eu peço perdão para ele pela exposição, mas foi importante para ajudar as pessoas. Você conseguiu resgatar? Resgatei. Hoje ele me liga me abençoando, Lu. Hoje a gente tem um relacionamento. Hoje eu amo meu pai, ele fala que me ama. A gente volta e meia, ele me manda mensagem dizendo, filha, eu te amo, Deus te abençoe, sabe? Então, assim, hoje eu tenho um relacionamento com meu pai que eu não tinha antes. Ai, que bom. E foi através do perdão, sabe? Porque eu vejo que eu errei muito, eu tenho que reconhecer isso, e eu perdoei, e preciso da misericórdia das pessoas também, e, enfim, eu tô só querendo ser uma pessoa melhor, só isso. Tá conseguindo. Amém. Quem é a professora de português que lhe deu casa? Ai, eu amo ela. Eu amo, amo, amo. É a minha mamita, né? Foi a senhora que me criou. Ela é a esposa desse senhor que me abusou. E assim, eu amo, não sabia. E o dia que ela soube, ela me devolveu para minha mãe para me proteger. Então, ela é uma pessoa incrível. Ela para me proteger, ela devolveu para minha mãe. Você morou com ela há quantos anos? Até os 8 anos de idade, dos 2 aos 8. Tanto que as minhas um homem memórias. Pode abusar de uma criança de 6 anos de idade, é uma coisa indizível, demônio. É demoníaco. Demoníaco, gente. Ele pagou por isso? Não. Mas a justiça divina, ela parece tardar, mas não falha. Mas eu liguei e disse para ele assim que eu o perdoava. No livro eu falo sobre isso, que foi uma decisão muito difícil para mim, porque no fundo a minha vontade era vingança. Tanto que na Fazenda, eu falei o nome dele porque eu queria justiça com as próprias mãos. Depois, quando eu cheguei até a igreja e eu entendi que
para me curar, eu teria que perdoar, foi algo muito difícil, porque eu tive que vencer o meu orgulho e pensar assim, meu Deus, como é que eu vou perdoar alguém que foi um monstro? Mas aí eu entendi que para que realmente eu pudesse me curar e me libertar dessa mágoa, que é um veneno que eu tomo esperando que outra pessoa morra. A raiva é isso. A raiva, eu ia trazer doenças para mim, físicas, entende? Então, para que essa cura acontecesse, eu teria que perdoar contra a minha vontade. Andressa, ok, mas pensa comigo, se esse homem fosse punido aqui pelas leis normais, talvez fosse mais fácil. Fazem muitos anos, perdoar. né? Tudo eu bem. acho assim, se na época tivesse provas, teria como, até porque assim, quem comete esse crime tem que ser preso, Você né? não tem medo que ele faça isso com outra criança? Por não estar sendo... Ele tinha que ficar na Ele já na tá cadeia. muito senhor, ele tá muito, sabe? E eu tenho misericórdia dele, sabe? Porque sabe por quê, Lu? Porque normalmente quem abusa já foi abusado. E? Então eu não sei se ele não passou abuso na infância dele, eu não Mas quero isso não é desculpa, julgá-lo, né, mas eu Andressa? acredito na justiça divina. Mas isso não é desculpa, né? Eu acredito. Não é, Então, porque não é você desculpa. foi abusada, você vai abusar alguém? Mas eu vejo ele como uma alma, sabia? Eu entendo. Eu vejo ele como uma alma que precisa de ajuda porque ele não tá bem. Ele pediu desculpa? Não. Mas eu creio que se ele conhecesse Jesus, ele conseguiria mudar. Porque Deus tem o poder de mudar a mente de um criminoso, de um assassino. Mudou. Só que então, não conheceu e não pediu desculpa, mas você o perdoou, você fez a sua parte. Eu perdoei, fiz a minha parte. Ok. E também a gente só pode fazer a nossa parte, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 7 e 9. Nossa, difícil a sua vida, hein, amiga? 4. Essa questão de abuso com criança me dá um ódio que eu não consigo nem pensar. Vamos falar de nascimento. Tudo que acontece na vida da gente, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, servem realmente como um aprendizado. E a Andressa mudou o estilo de vida, mudou o comportamento e até a gente está vendo o estilo de se vestir. Tirou as tatuagens. Coloca aí. Após a conversão, Andressa Urach mudou o jeito de se vestir. Eu era muito vulgar. Aquelas roupas justas, decote absurdo, extremamente curto, querendo chamar a atenção. Muito mais o carinho delas hoje do que antes. Antes eu era como um pedaço de carne, né? Isso era feio, vulgar, era muito triste, na verdade. Hoje eu olho assim com um olhar de misericórdia para mim mesma, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu tinha aprendido isso com o mundo. Também deu adeus ao antigo comportamento. Quando eu acordo, eu me visto para o Senhor Jesus. Eu me maquio para o Senhor Jesus. No palco do programa, Andressa vai explicar como encarou todas essas mudanças. Eu nunca imaginei que eu ia estar de frente com a morte aos 27 anos. Talvez hoje seja o seu último dia. E aí, para onde vai a tua alma? Andressa, por que você saiu de São Paulo e voltou a morar em Porto Alegre? Então, no livro eu falo sobre isso, né? Porque, Lu, eu tinha muito temor em receber propostas tentadoras e voltar àquele fundo de poço que eu tinha. Então, o custo de vida aqui em São Paulo é muito alto. E, na época, eu tinha recém me divorciado e eu vendi muito livro, então eu tinha aplicações, tudo, mas as minhas aplicações não manteriam o meu padrão de vida. E, na época, acabou o contrato na Record. Durou 2 anos, o quadro Eu Sobrevivi, e eu fiquei sem emprego. E daí, na época, até assim, amo a emissora de vocês, e daí a gente até chegou a conversar, mas eu não conseguiria mais ser aquela Andressa, sabe? Então, eu não iria conseguir corresponder às expectativas, assim, sabe? Porque eu mudei muito, assim, tudo, sabe? Hoje eu tô mais reclusa, eu tento fugir de confusão, sabe? Então, eu não queria mais a mídia, entende? Eu não era algo, assim, que brilhava os meus olhos. Então, eu preferi perder para ganhar. E eu decidi voltar para o Sul. Não era algo assim, quero voltar para o Sul, né? Mas por questões financeiras, de dizer assim, não, agora eu vou ter que reduzir meu padrão de vida. Mas acho que você foi inteligente. Botei meu filho num colégio público. Hoje o meu filho estuda num colégio público, Ok. entende? E lá eu teria, assim,
a minha casa, eu não iria pagar aluguel, Respaldo da sabe? família. E aí foi bom, porque daí eu tô perto da minha mãe, trouxe todo mundo para morar comigo, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, minha cunhada, Foi 7 gostoso. cachorros, um gato. Então, assim, foi gostoso no fim, sabe? Em primeiro momento, não foi uma coisa tipo, quero, né? Porque eu gostava de morar aqui em São Paulo, mas eu tive que perder para ganhar. E foi uma experiência maravilhosa, assim, tem sido muito bom estar eu perto acho da que minha também família. em São Paulo, muitas tentações, muitas memórias. Muitas. Né? Muitas. E aqui, como é tudo muito caro, de repente, uma hora que você está mais fragilizado, uma proposta indecente. E assim, e eu sei de onde eu saí, Lu. Ai, Lu, a paz que eu tenho dentro de mim, Imagino. eu não quero perder por nada. Eu perco qualquer coisa, Lu. Eu posso perder casa, carro, marido, família, tudo, mas a paz que eu tenho dentro de mim, isso eu não posso perder por nada, por vai fama, por perder. dinheiro nenhum. Andressa, essa nova Andressa, você disse que nasceu há 4 anos. Qual foi o momento assim que você realmente realizou que você era uma outra pessoa? Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu não sabia da existência do Espírito Santo, que no livro eu falo sobre isso, como ter um encontro verdadeiro com Deus, porque as pessoas conhecem as religiões, mas não conhecem a Deus de verdade. E hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. E essa experiência que eu passei sobrenatural, que é intimidade com Deus, não é religião, é liberdade, porque hoje eu sou livre, Lu. Hoje eu sou livre. Hoje eu não preciso de cocaína, de fama, de roupa decotada, de cirurgia. Eu não preciso nem de botox. Entende? Eu não preciso mais dessas coisas que antes me faziam muito feliz, aparentemente, porque, no fundo, eu estava depressiva, chorando. Na rede social eu era feliz, só que eu era depressiva, pensando em me matar. Então, eu tive esse encontro com Deus. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de uma experiência pessoal, de intimidade. Mas foi assim, na hora? Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Lu. E é sobrenatural. Mas o é que algo... você sentiu? É uma paz que invade todo o ser. É como se encaixasse a peça do Lego. Sabe aquele Lego que tu tenta Sei, encaixar? sei. Encaixou. Te preencheu. Eu Sabe sei. aquilo? É assim, ó, é como se você tivesse oco e aí você tá cheinho. Sei, Sabe? sei. E aí aquilo foi perfeito, que eu não preciso de mais nada. É uma alegria que eu não preciso de pequenos momentos de alegria, nem de cocaína, nem de bebida, nem de nada, nem de balada e nem de amigos, entende? Tá É bem. algo que só ele pode me dar, só o Espírito Santo pode me dar. E o amor pelas pessoas que eu não tinha, Lu. Lu, eu sempre fui egoísta. Eu só pensava em mim, no meu umbigo. Tanto que, quando eu entrei para a prostituição, eu pensava no dinheiro que poderia proporcionar para o meu filho. Mas eu não conseguia entender que ele precisava de amor, que ele precisava de carinho, sabe? É sobrenatural. É só o Espírito Santo mesmo para fazer isso. 1, 2, 3, 7 e 9. São temas fortes, mas você tá indo bem. Vamos lá. 9. Número 9. Agora, essa palavra é uma palavra forte para você. Eu entrevistei você tantas vezes. Você era uma menina tão vaidosa. E por conta desse excesso de vaidade, a Andressa passou por 14 plásticas. E sabemos, né, que um episódio em que ela quase perdeu a vida. E não sei como ainda ficou com a perna, viu? Coloca aí. Andressa Urach faz questão de alertar as mulheres sobre vaidade excessiva. Que eu cheguei a fazer mais de 14 cirurgias plásticas porque eu não aceitava o meu corpo. Eu não gostava da imagem que eu via no espelho. Eu não gostava do meu nariz, do meu queixo, do meu pé. Eu não gostava de mim. Eu não me amava. E deixa claro que após a conversão, os valores mudaram. Eu não vou colocar preenchimento nos meus lábios para agradar ninguém. Eu não vou fazer botox para agradar ninguém. Eu me amo e me aceito. E hoje eu sei do valor que eu tenho. Não importa se as pessoas não me amam, se ninguém me ama. Jesus me ama. E ainda removeu a tatuagem com o nome do filho. Eu tirei o nome do Arthur do meu pescoço. É o meu filho, eu amo ele, mas eu não quero mais tatuagem. Me arrependo muito.
Andressa, você tem noção que você vinha aqui e falava um monte de coisa, eu olhava e falava, meu Deus, o que ela tá falando? Porque você falava tanta besteira. É, né, Lu? Verdade. Não, gente, juro, agora eu posso te falar, na boa, ninguém merece. Porque você era uma menina jovem, 20 e poucos anos, fazendo um monte de plástica. Eu olhava e você não precisava. Você falava, eu não preciso. Naquela época você também não precisava, porque você tava doida. E botava isso, e botava aquilo, e levantava e fazia. Eu falava, gente... E eu realmente me sentia assim, um pouco... Não dá pra falar pra pessoa, você tá doida, porque você tem 20 e poucos anos, você tá se matando. Mas que bom que você resolveu. E eu me lembro de uma cena, você no hospital, com aquela roupa de hospital. Eu me lembro que você ficou muito mal, você quase morreu. Quando você tava lá no hospital, pensando, eu tô entre a vida e a morte, o que você realizou? Eu só queria voltar a caminhar e ter a oportunidade de fazer uma nova história. Andar mesmo? É, porque eu cheguei a pensar que ia amputar as minhas pernas. E a cicatriz? Eu tinha buracos. Lu, o buraco era do tamanho de uma mão fechada. Era 3 desse lado e 4 desse. Tu imagina que para uma pessoa que não podia ter uma celulite. Tu mesmo me conhece. Quantas entrevistas eu dava aqui exibindo aquele corpão, né, o bumbum, o corpo sempre praticamente nua, porque o meu corpo era tudo para mim. Então você imagina você se deparar num hospital com buracos gigantes. Não. Imagina a tortura. Eu fazia botox desde os 21 anos porque eu não queria envelhecer. Eu não conseguia imaginar eu envelhecendo. Entende? 21 anos fazendo botox. Exatamente. Então, assim, era um vício, uma loucura. Foram mais de 14 cirurgias plásticas para tentar ter o corpo perfeito. E eu acabei por estragar o meu corpo pelo excesso de vaidade. E depois tive que fazer 18 cirurgias de emergência para tentar retirar o produto que estava no meu corpo. Então, eram buracos gigantes, tanto que deformou minha perna, meu bumbum. Mas eu só conseguia agradecer por voltar a caminhar. Porque eu poderia não ter as minhas pernas. Infeccionou tudo, né? Tudo, apodreceu. A minha perna fedia. Fedia. Pingava a secreção, entende? Então, assim, só eu sei o sofrimento que eu tive. Eu me lembro da foto. E, Lu, foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria me convertido. Eu não teria mudado. Eu não teria olhado para a minha vida e não, peraí, rever os teus valores, rever os teus princípios, para um pouco. Eu não teria. Teve que lamber o fundo do poço. Lamber o fundo do poço. E hoje você olha para as suas pernas, você ainda tem cicatrizes. Como é que você lida com isso, sendo essa mulher vaidosa? A gente, uma vez que é vaidosa, eu não sei, eu acho que sempre um pouco de vaidade é normal. Não, a mulher ela tem que se cuidar, tem que ser vaidosa, mas com equilíbrio. Claro. O problema é o excesso. Mas sabe o que eu penso, Lu? Antes eu não podia sair de casa sem os cílios postiços. Ah, é? Jura? Eu não podia sair de casa sem os cílios postiços. Eu não podia sair de casa sem uma unha postiça. Eu não podia... cabelo postiço. Cabelo sempre de mega. Era hoje é tudo natural, o meu Lindo cabelo, seu cabelo mesmo. Então, assim... Só que eu comecei a pensar assim... Tá, mas... E quando eu ficar velhinha? O meu corpo não vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho que me aceitar assim como eu sou. Tanto que os médicos depois me procuraram para tentar consertar minhas pernas, colocar enxerto, arrumar cicatrizes. Porque hoje tem muita coisa na ciência que arruma, que conserta. E eu disse, não, deixa assim, são as marcas da minha vitória. Entende? Eu fui para a guerra, sou um soldado que foi muito marcado, mas eu permaneci. Então, o que importa é que eu tô viva. Não isso te que incomoda importa. olhar para suas pernas? Não, não me incomoda. Eu tenho prazer de olhar e ver que eu venci, sabe? Era para mim estar morta. Mas você ainda tem esse material dentro do seu corpo. Sim. E se eu te falar que as meninas vêm aqui e ainda colocam por livre e espontânea vontade ainda, eu vejo, eu fico passada. Eu também fico triste com isso. E você hoje não pode, olha só, gente, como alerta, tá? Hoje ela não pode fazer ginástica. Ela poderia fazer ginástica para ficar com corpaço, ninguém proíbe. A vaidade com saúde, ela pode, né? É benéfica. Sim, para saúde. Mas você não pode fazer, porque se você for fazer, pode inflamar tudo e vir à tona e causar de novo um problema. E um dos meus glúteos, só um foi operado, o outro não. Então, todo o meu glúteo direito tem todos os produtos que causaram aquela infecção. Então, é como uma bomba relógio, né? Você pensa em retirar? Ali. Não, porque eu não quero mexer e não tá me dando inflamação, não tá... Então, eu acredito, assim, que é como um espinho na carne. Tipo, anda direitinho que vai dar tudo certo. Vai você desviar para você ver o que acontece. Você faz controles, você faz check-ups regularmente? Faço sim. Mas, assim, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. É só evitar mesmo o peso. O que eu posso é caminhada, né? Nada que exija muito...
Peso não. Correr, nada. Nada que vá, assim, entrar em atrito o músculo. Entendi, porque o material grudou, né? Que loucura. Bom, eu vou te falar, o seu cabelo tá bem mais bonito agora, gente. Aquele mega era bem estranho, hein? É, verdade. Não, e loirinha, lindo cabelo. 1, 2, 3, 7. 7. Número 7. Agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar do seu bebezão. Andressa não esconde de nada e de ninguém o amor que ela sente pelo filhote. O filho dela chama Arthur. Coloca aí. Uma ligação forte. Hoje a minha mãe, ela cuida de mim, ela me leva no colégio. Ela não fazia DEM comigo, hoje ela faz DEM comigo. Hoje ela brinca, hoje ela não quer nem sair de casa. Só quer ficar comigo ali do lado no sofá. É assim que Andressa Urach define a relação com o filho Arthur. É um filho abençoado, obediente. Olha, é um presente na minha vida. O Arthur é uma bênção. Diz que pediu perdão ao menino pelo passado conturbado. O Arthur sofreu bastante, né, filho, com a minha ausência. Eu lembro de uma vez estar no Rio de Janeiro e ele ser pequenininho e ele chorar dizendo: mamãe não vai pra festa. E eu não conseguia parar em casa, eu precisava estar na balada, eu dizia que eu precisava ir. Este ano, um susto. Arthur foi internado às pressas e foi submetido a uma cirurgia de emergência. O menino de 14 anos teve uma inflamação na vesícula. Andressa desabafou nas redes sociais. Passamos por uma provação. Graças a Deus, os médicos foram rápidos e deu tudo certo. Andressa, o seu filho Arthur recentemente também teve um problema de saúde grave. Isso foi mais uma provação? Foi uma grande provação, Lu, porque assim, eu digo que o Arthur me deu forças para continuar viva, que na experiência sobrenatural que eu passei, né, do dia do julgamento da minha alma, eu pedi uma segunda chance para cuidar dele. Então é o que eu tenho feito nesses 4 anos, sabe? O Arthur hoje, ele é um presente para mim, sabe? Eu amo demais ele. Ele é um menino muito bonzinho, muito... Ai, gente, filho é tudo, né? Ele é muito, sabe, de toda a vergonha que eu fui, toda vez assim que eu falo que eu me arrependo, ele disse: mãe, se você não tivesse passado tudo isso, você não seria a pessoa que você é hoje. Então, assim, ouvir isso do meu filho, eu não me importo com o que as pessoas falam, Lu. Porque hoje o Arthur tem mãe, entende? Coisa que ele não tinha antes. Então, nesses 4 anos, assim, eu agradeço a Deus por essa segunda chance. E eu tenho aproveitado cada dia, sabe, Lu? Cada dia eu beijo ele, eu levo ele no colégio, eu faço comidinha pra ele. Eu cuido dele, assim, como a minha joinha preciosa. E eu quase perdi ele agora, poucas semanas. Então, eu entendi, assim, que a gente não tem controle de nada. Por mais que a gente queira, a gente não tem. Então, eu não sei quanto tempo eu vou continuar viva. A lei natural é a mãe morre antes do filho, mas e se ele tivesse morrido ali, entende? Eu só pedia forças para Deus para continuar de pé, entende? Porque eu sei que eu não sou nada, sabe, Lu? Mas eu sei que Deus me deixou viva com um propósito de ajudar as pessoas a sair do fundo do poço, sabe? Então eu só preciso que as pessoas orem por mim para me manter de pé. Só isso. Seu filho tá bem agora, Tá né? bem. Um beijo pro Arthur. Eu acho que o Arthur deve ter orgulho da mãe que tem. Porque somos Hoje tem, graças as a Deus. batalhas que travamos e que ganhamos, né? E que enfrentamos. Não é? Hoje eu acho que mais do que as nossas palavras são as nossas atitudes, né, Lu? Então é isso que eu busco. 1, 2 e 3. Um beijo pro Arthur. Obrigada. Beijo, filho. Te amo. Fofo. Número 3. É o número da sorte aí, ó. Arrependimento, uma palavra bem importante na vida da gente, né? Andressa já falou que se arrepende da exposição do corpo, mas também outros arrependimentos devem ter, assim, passado pela sua cabeça. Coloca aí. Fama versus arrependimento. Eu comecei a sentir prazer em ser notícia, mesmo que fosse uma notícia vulgar.
Em 2014, aqui no Super Pop, Andressa falou sobre os tratamentos estéticos que fez e se arrependeu. As pessoas falaram, o hidrogel. O hidrogel é perigoso, mas pior ainda é essa bioplastia, que não sai. Andressa seguiu na busca pelo corpo perfeito. E o Brasil acompanhou de perto a luta da apresentadora. Você posou nua, né? É complicado ver essas fotos hoje? É uma vergonha, porque eu me arrependo muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria me exposto daquela maneira. Jamais. Hoje, se eu pudesse, assim, eu não teria feito. Porque isso atinge a minha família, atinge o meu filho. Ele é homem, sabe? Então, tá ali, você tá exposta de uma maneira íntima, sabe? É muito íntimo, é muito pessoal, é muito pesado. É que antes eu não pensava nisso, eu não pensava nessas consequências que hoje eu penso. Você não sentia? Eu não sentia, eu era oca, Tanto que eu disse que agora eu consigo amar as pessoas, eu consigo ver as pessoas. Eu consigo olhar para o lado e ver, essa pessoa não tá bem, ela precisa de ajuda, ela precisa desabafar. Coisa que eu não conseguia ver antes. Se você pudesse dizer o seu maior arrependimento, se é que tem um que você possa dizer assim pra mim. Fala um. A minha vida foi toda de arrependimentos, assim. Eu acho que eu me arrependo de tudo. De tudo, assim. Tudo, porque foi uma consequência de erros. A prostituição, você achar que vai vir o dinheiro de uma maneira rápida, mas na verdade eu estava me matando. Porque você se sente suja, você se sente usada, você se sente um objeto, você sabe... Você se sentia assim na época? Você depois, tinha noção? sim. Na hora você pensava só no dinheiro. Mas depois que você se submetia àquilo, você acabava se sentindo um lixo, sabe? E posar nua, e me expor, e expor a minha família, e falar tanto palavrão. Da minha boca só saía besteira, meu coração estava sujo, era mágoa, era raiva. Então, assim, foram 27 anos de arrependimento. Eu não consigo nem dizer um, porque eu vejo o meu passado como tudo errado. Então, assim, para que eu pudesse nascer de novo, eu precisava me arrepender. Então, assim, é reconhecer que não, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. Então, acho que o arrependimento é de tudo, de uma vida longe de Deus. Mas teve o Arthur, então teve uma coisa boa. O Arthur foi a única coisa boa. Uma coisa boa. Você teve alguma doença? No livro eu falo sobre isso. Foi difícil para mim, porque eu descobri isso depois de convertida. Eu fui doar sangue para ajudar as pessoas, porque a doação de sangue é muito importante. Tu salva 4 pessoas com uma única doação. E o hospital me mandou uma carta. E aí, na hora, eu pensei, é HIV. Porque, olha a minha vida promíscua. Eu dormi com muitos homens, de todos os tipos. Sem preservativo. Usava, mas às vezes não. E, enfim, né? Com tantos homens, assim, às vezes bêbada, drogada, vai saber. Então, às vezes pode ser um contaminado já é o suficiente. Um bastou. Né? Então, eu preparei toda a minha família, chamei todo mundo e disse, olha, eu não sei o que é, mas se preparem que é alguma coisa. E aí, no livro, eu conto o que aconteceu. Mas, assim, o que eu penso, Lu? Mas é uma doença que deu para curar? Deu para curar. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nada é impossível para Deus. E mesmo que fosse uma doença que para o ser humano não tivesse cura, Deus tem o poder de curar. Então, isso me trouxe tranquilidade. Que a DST que eu tive foi curável. Né? Vou falar ela aqui. Foi sífilis. Eu tive a doença sífilis, que eu não conhecia. E ela é muito perigosa. Muito perigosa. Só que eu descobri a tempo. Então foi bom, porque deu tempo de tratar, né? Tomar as injeções. Mas se tivesse no 3º estágio, por exemplo, tu leva à morte. Demência, né? Exatamente. Você pensou que você pode ter transmitido isso para outros homens? Posso ter. Então, por isso mesmo que eu falei no livro, porque assim, a pessoa tem que fazer um exame. Quem dormiu comigo tem que fazer um exame, porque daqui a pouco vai evitar de um futuro problema. Pode passar para outras pessoas. Então, ninguém está livre disso. Mas é uma vergonha, mas eu tenho certeza assim que também vai ajudar outras pessoas até para doar sangue, para fazer exames. Então foi um mal necessário. Também, e usar preservativo. A tal da camisinha. Exatamente. Bom, temos o número 1 e o número 2. 2. Número 2.
Agora a gente vai falar de carreira, olha só. Além de ser mãe, Andressa é escritora, escreveu um livro que vendeu 1 milhão de cópias, palestrante, apresentadora e agora ela está se preparando para mais um desafio em sua vida. Coloca aí. Andressa Urach divulgou essas imagens. Em espírito, em verdade, Será que vem novidade por aí? te adoramos. Já vamos saber. Internet, seu canal conta com mais de 200 mil inscritos. Você dormiu com mais de 1000 homens, agora você quer dizer que diante de Deus você é virgem? Sim, diante de Deus eu sou virgem. Recentemente lançou o segundo livro, Desejos da Alma. Mais uma vez aqui de peito aberto, mostrando que você foi uma pecadora e que todos podemos... Continuo sendo, né? Porque somos falhos. Mas que está Tentando fazer o tá certo. Tá no caminho. Tá bonita, tá serena, tá no caminho. E agora você tá numa nova fase da sua vida profissional, tá tentando outras coisas, tá fazendo aula de canto. É. Gostoso, que gostoso, um hobby, é bom isso, né? Isso. Traz, assim, os neurotransmissores, a gente fica feliz quando tenta uma coisa nova, uma arte, uma língua, uma música. A imprensa tá falando que eu vou ser cantora, mas não é verdade isso. É porque Pode cantar no banheiro. eu posto uma coisa e vira assim uma confusão. Na verdade, a minha intenção não é essa. É que eu tô fazendo aula de fono, que a gente sabe quando a gente trabalha como apresentadora de TV, como repórter, é importante a aula de fono, justamente para melhorar a nossa dicção. E a minha fono, ela é especialista em música. Então, por isso que eu tô fazendo aula de canto, mas não que seja o meu objetivo ser cantora, não é isso, não. Se quiser também Não tenho pode. esse dom, mas eu acho que não tem o que a gente não aprenda, né? Então, Por que não? por que não? O nosso Super Pop de hoje, especial com a Andressa Urach. E a gente, antes de ir para os comerciais, a gente falou sobre várias coisas aqui da sua vida. E, Andressa, eu vou te falar que eu me sinto em paz em te ver assim. É uma coisa engraçada, às vezes, esse aqui é o meu trabalho, mas às vezes as pessoas vêm aqui, e claro que eu tenho a minha opinião, é claro que eu vejo, e às vezes eu não posso falar, porque também não é da minha vida isso. Mas eu te via e me parecia uma mulher muito atormentada. E hoje eu te vejo e meu... Que alívio, sabe? Porque eu quero o bem das pessoas. A gente quer que as pessoas fiquem felizes, que cheguem aqui sorrindo. E eu fico feliz por você, assim, de verdade. Obrigada, Lu. Eu olhando pra você hoje e falo, nossa, Sou Não, muito, que bom. Sou muito grata a você, a Rede TV, porque abriu as portas para mim, né, como apresentadora. Minha carreira começou mesmo aqui. Então, sou muito grata. Você mesmo, né, viu aquele semblante pesado, porque eu falava cada coisa aqui que eu me Aquela unha estranha, arrependo. aquele Me perdoe por falar tanta besteira no seu programa. Perdoada. E eu fico muito feliz, mas eu costumo sempre dizer, Lu, eu não sou nada. Se eu sou alguma coisa, é graças ao Espírito Santo que está dentro de mim, porque sem ele, Lu, eu não sou nada. Essa paz é tudo para mim. Vou mostrar o seu livro. Coloca aí, mostra o livro. Muito bem, vou mostrar aqui para todo mundo. Vamos agradecer. Olha só, tá aqui, ó. Muito obrigada. Continue forte. Se quiser cantar, canta. Feliz. Vai arrasar por aí. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Lu. Andressa. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Andressa Urach.